Lembrando que Paulo não proibiu os cristãos de fazerem a circuncisão. Se assim eles quisessem cumprir a lei mosaica, tanto os gentios como os judeus, novos convertidos, poderiam fazer a circuncisão. Só não eram obrigados. Paulo mostra aqui, mostrando através disso, que a verdadeira circuncisão era a circuncisão do coração. Era viver em novidade de vida. Mas isso criou uma discussão muito grande, uma discussão calorosa entre os gentios e judeus, e uma discussão que tomou dimensões tão grandes, tão sérias, que tinham uma força até de causar uma divisão na igreja por conta disso. Isso fez com que gerasse grandes problemas. Mas Paulo, ele exorta aos irmãos a não observarem esta prática, essa circuncisão, a fim deles não caírem na graça da fé. Capítulo 15, versículo 2 de Gálatas. Em Antioquia da Síria, o tema ele ganhou ampla dimensão. Foi aí que veio o primeiro concílio de igrejas, das igrejas em Jerusalém, e foi enviado uma delegação para resolver esse problema. E Paulo e Barnabé estavam incluídos nesta delegação para resolver esse problema, para mostrar para os judeus que, embora aqueles cristãos não quisessem fazer a prática da circuncisão, eles eram sim alcançados pela misericórdia de Deus e pela promessa através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus escolhe a nação de Israel, mas você vê que esta escolha não foi uma escolha que era atrelada apenas a uma circuncisão, e sim a uma vida de obediência. Tanto é que quando os israelitas eles rejeitaram a Cristo, eles foram alcançados, os gentis foram alcançados, nós fomos alcançados, nós fomos enxertados em Cristo, conforme o escritor aos Romanos, nós fomos enxertados. E esta discussão, este assunto, levou a esta oposição, mas Paulo vai resolver este problema para que não causasse um transtorno, para que não causasse uma briga permanente no meio dos cristãos, porque senão a igreja ia haver uma divisão, ia crescer uma igreja frágil. E Paulo mostra que nós éramos importantes, tanto os cristãos como os judeus. Cristo era o cabeça da igreja, a igreja era o corpo e nós éramos os membros, independente de raça e de etnia. A única diferença é que aqueles que eram circuncidados, queriam ser circuncidados mesmo sendo gentios, eles não passavam a ser judeus, porque aí era uma questão de raça, de nação, de etnia. Mas eles eram alcançados pela promessa abrâmica da salvação, das promessas divinas que antes estavam isentas a eles por conta da falta de conhecimento e das práticas que eles exerciam sem Deus, sem salvação. Aí nós chegamos aí no segundo ponto da lição, que fala sobre estranhos ao concerto da promessa. Primeiro ponto, uma vida sem Cristo. Esse quadro indica uma religiosidade dos gentios que era incapaz de compreender isso, de alcançar este conhecimento. É por isso que diz que eles estavam estranhos, sem conhecimento, E desta forma era impossível inseri-los na promessa messiânica da salvação, capítulo 4, versículo 22 de João. E significa que tanto eles desconheciam de Cristo, como também eles eram indiferentes quanto a esta promessa, quanto acerca da obra de Cristo. Capítulo 8, versículo 8 e 10 de Hebreu. Os gentios, eles não estavam em Cristo, nem estavam com Cristo. Veja que coisa interessante. Eles não estavam em Cristo, nem estavam com Cristo. A situação miserável dos gentios incapacitavam eles de receberem esta bênção espiritual, pois eles
estas bênçãos só eram concedidas para aqueles que estavam em Cristo. Então, o que era estar em Cristo e com Cristo? Porque aqui diz que eles não estavam em Cristo e nem estavam com Cristo. Eles estavam totalmente separados de Cristo. E estar com Cristo é viver uma vida de renúncia. Estar com Cristo e em Cristo. Estar em Cristo é uma expressão que significa relacionamento, podemos dizer. Relação com Ele. Viver uma vida de relacionamento com Cristo, em Cristo. E com Cristo é quando Cristo está em nós. Isso significa quando nós aceitamos o desafio de viver uma vida para a glória de Deus. Em viver uma vida de renúncia para com Deus. E faltava isto na vida dos gentios. No segundo subponto fala que eles estavam separados da comunidade de Israel. O apóstolo aqui, ele salienta essa desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam não só excluídos dos símbolos externos, como também não faziam parte do povo escolhido. Portanto, eles não podiam usufruir das benéficias, dos privilégios. Isso era porque eles, além de não ser circuncidados, não eram convertidos a Cristo. Estavam totalmente separados, não só de Cristo, como também da nação de Israel, da comunidade de Israel. E isso gerou uma discussão muito grande e um preconceito a ponto dos judeus criarem um muro de separação para que os gentios, até mesmo aqueles que se converteram, não terem acesso ao templo. Aqueles judeus legalistas, porque eles afirmavam ter esse direito apenas aqueles que eram da nação de Israel e que eram circuncidados. Então a promessa era apenas para eles. E Paulo vem para contrapor e provar que eles estavam errados. Isso era um pensamento exclusivista dos judeus para com os gentios. Que todos aqueles que, embora não circuncidados e não fossem da nação de Israel, mas aceitaram a Cristo como Salvador e viviam em novidade de vidas, eram sim alcançados pela promessa e pela salvação através de Cristo Jesus. E a constatação cruel era de que Deus não se revelara para os gentios. A chamada divina foi feita somente para Abraão e a sua descendência. Era um sentimento exclusivista, como já falei, dos judeus, que provocava forte animosidade com os gentios. Isso era algo muito sério. Mas no terceiro subponto, fala sobre alienados ao pacto das promessas. Ou seja, alienados, eles estavam afastados da comunidade de Israel, afastados de Cristo. Eles não tinham qualquer conhecimento das promessas messiânicas, conhecimento das promessas feitas para os judeus. E eles desconheciam qualquer pacto de Deus para com a nação de Israel. Pactos, podemos dizer que se referia a um acordo que era feito entre duas ou mais pessoas. E esse pacto, dentro deste pacto, deste relacionamento, desses elementos, existiam alguns elementos presentes, que eram partes, condições, resultados e garantias. Então, com quem Deus fez o pacto? Com Israel. A partir do momento que você aceita Cristo como Salvador, você passa a fazer parte desse pacto. Então, eram as partes. E depois veio as condições desse pacto. Quais eram as condições? Para Israel, era a circuncisão, para diferenciá-lo dos povos, certo? Para os gentios, era uma vida de exclusividade para com Cristo. Por isso que eles não eram obrigados a fazer este pacto. Eles não eram obrigados a serem circuncidados, mas se assim quisessem, poderiam